Paz, Senhor, irmãos, Deus abençoe, boa tarde. Eu quero falar que ficou difícil agora, depois do pastor Celso, porque tudo que ele falou é muito importante e eu queria acrescentar uma palavra que é aplicável. É aquele remédio que, se você tomar na hora certa, nos dias certos, faz bem. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Aí, faz bem. Eu vou pedir só aqui, Gustavo, porque o slide não é o meu, esse aqui. É aqui assim, pessoal. Eu pago o salário deles, vocês estão assistindo, tá? São membros aqui da igreja, mas eles querem agradar só o pastor Celso. Eu não sei o porquê. Olha lá. Quando o pastor Celso dá certo, tudo é para o pastor Celso. Obrigado, Gustavo. Vocês não ouviram na internet, irmãos, mas assim, a Mãe Maria falou assim: Gustavo, você está mexendo com o emocional do pastor Adriano. Tá vendo? E se eu fosse colérico, ele agora ia sofrer, porque nunca mais ele ia cuidar da mesa de som dessa igreja. Mas só de raiva ele vai cuidar mais 20 anos. Então, irmãos, o pastor Celso falou hoje, principalmente nessa segunda parte, é de uma aplicabilidade fundamental. Por quê? Porque eu não consigo enxergar saúde nas nossas vidas se nós não observarmos isso que foi dito. Se nós não pensarmos. E talvez ele tenha um pensamento muito mais avançado, e eu vou ser bem objetivo, muito mais avançado do que muito pastor que você conhece, que muito homem de Deus que você conhece, que muitos apóstolos que você conhece. Porque quando ele diz assim, eu esqueci o nome do rapaz do vídeo, Sérgio Cursino. Quando ele diz assim, Dário foi chamado por Deus de servo de Deus. E ora, Cursino também não é? Porque ainda que não seja pastor, ainda que não seja crente, ainda que não tenha a bandeira da fé, Deus não está usando ele para dizer coisas que a Bíblia diz? Na linguagem dele? É importante a gente pensar nisso. Porque para a gente ouvir Deus, eu vou te escandalizar, mas eu quero alcançar seu coração. Mas para a gente ouvir Deus, nem sempre a gente vai estar dentro de uma igreja. Porque Deus está falando. É importante a gente atentar para isso. Irmãos, eu pretendo não ser muito duro, se é que eu vou conseguir, vou ficar sorrindo o tempo inteiro para evitar. Que o outro acho que falhou. 1, 2, 1, 2, 3, testando. 1, 2. Amém? Pode continuar com esse? Tá. Eu vou tentar manter o meu semblante o mais bondoso, porque eu não quero de maneira nenhuma dar a impressão de que eu estou, sendo duro ou trazendo uma palavra dura. Mas eu quero agora, nesses slides, falar sobre algo que eu tenho gastado um tempo para estudar, e em alguns momentos com o pastor Celso a gente tem conversado a respeito, mas eu posso falar com liberdade, porque eu tenho liberdade com ele, como ele disse, de acesso. Nesse aspecto eu tenho gastado mais tempo que ele, nesse tema aqui. E isso não significa que eu sei mais que ele, mas eu tenho gastado mais tempo nos últimos dias pensando e estudando essas coisas. Eu quero falar um pouquinho sobre cultura de honra. Você sabe o que é, não? Você conhece o que é cultura de honra? Você já ouviu falar? É provável que eu e você já tenhamos vivenciado, visto, mas talvez não tenhamos ouvido falar desse título, cultura de honra. Cultura de honra, nós temos, e eu, nessa semana e nesses dias,
tenho observado que nós temos dois tipos. Essa que está aí na tela, essa cultura de honra que ela é construtiva, favorável, positiva. Mas nós temos outro tipo de cultura de honra, que é essa que está aí. Eu não sei se está aparecendo aqui, mas às vezes a gente faz assim, essa que está aí, né? O pastor Celso fazia, e não tinha nada ali. É destrutiva, é opressora e é negativa. Nós temos esses dois tipos de cultura de honra. Talvez alguém vá dizer assim, pastor, cultura de honra não é uma coisa só, e nós temos duas maneiras de lidar com ela? Também você pode pensar desse jeito, eu não vou brigar com você, porque é um entendimento bom também. Mas eu quero dar alguns exemplos para a gente tentar entender sobre esses dois tipos de cultura de honra. E o porquê que eu quero falar sobre ela, por que eu acho ela importante para quem é crente, por que eu acho ela importante para quem é obreiro, para os meus amigos pastores que estão assistindo, por que eu acho ela importante para quem é líder. Porque durante muito tempo, e eu praticamente olhando para a estrutura eclesiástica no Brasil, eu penso que nós no Brasil não soubemos viver verdadeiramente o que é cultura de honra. Nós ouvimos muito falar, você deve honrar o pastor, deve honrar a igreja, honrar a doutrina, honrar o ministério, honrar o nome da igreja, os fundadores. Mas veja, toda essa conversa, esse papo e esse assunto, eu não estou falando conversa e papo no sentido pejorativo, que aí a gente fala essas palavras, eu estou tentando ser mais falar no nosso nível, dá a impressão que você está falando pejorativo, não. Todo esse assunto de cultura de honra, esse assunto de honra que a gente ouve às vezes dos pastores, da liderança, da igreja, ela na verdade é muitas vezes uma intenção de implantar na igreja, é isso que eu estou falando, essa ideia de cultura de honra. Só que infelizmente, eu e você, acabamos aprendendo uma cultura de honra não muito saudável nas igrejas. Mas para não entrar direto na não saudável, eu quero falar do que é cultura de honra saudável. O que para mim é uma cultura de honra saudável? Construtiva. Mas para a gente pensar, no Brasil, até pelo menos um tempo desse atrás, você entrava num ônibus e o homem e o jovem, quando entrava uma pessoa de idade, fazia o quê? Levantava e dava lugar. Não era só porque está escrito lá que é assento preferencial. Porque há um tempo atrás não estava escrito, mas as pessoas levantavam, porque isso era uma cultura, não é? Honrar idosos era uma cultura. Isso é cultura de honra. No Japão, idoso é honrado. Pessoas de idade são honradas. Pessoas de idade têm valores, não é privilégios, são valores diferentes em minha sociedade. Isso é cultura de honra de um país. É bom abrir mão desse tipo de cultura? Essa cultura é construtiva? É uma cultura construtiva, eu acho importante. Acho importante, inclusive, que a gente resgatássemos isso. Eu acho até importante que nós, pastores, disséssemos, jovens da igreja, por favor, sei que vocês estudam, fazem cursinho, mas se vocês estiverem no ônibus e chegar um idoso, levantem, dê um lugar, por favor. Nós somos crentes, vamos dar exemplo, né? Se nós não dermos exemplo, é difícil. Deveríamos resgatar essas coisas. Pensar em cultura de honra saudável e pensar, o que eu devo fazer? Eu me lembro, agora não. Ele não tem mais tanta coisa, mas ele ainda anda com muita coisa. Apesar da idade, ele anda com muita coisa. Mas quando eu era membro em Hermelino Matarazzo, e eu ficava na portaria de manhã de escola dominical, às vezes não sei se os irmãos sabem, eu fui zelador da igreja há alguns anos, né? Então eu limpava a igreja e tal. E o pastor de lá era muito chato. Ele não gostava, um pastor de lá, um outro pastor assim, Cecil Woke, né? Celso Woke. Ele não gostava de chegar e na calçada da igreja ter aquela sujeira que o gato faz, sabe?
Então a gente tinha que ir de manhã, tem uma caixinha, até hoje tem uma caixinha, você chega lá, ó. Menino não muda muita coisa não, eles são bem tradicionais. Tem uma caixinha de areia, uma pá e uma vassoura para o obreiro que chegar, porventura chegou cedo e tem sujeira na calçada, não precisa falar não, o pastor já deixou instruído, por favor, vá lá, pegue. Era assim. Mas ele às vezes abriu o porta-mala e Celso ainda era pequeno, Débora ainda era pequena, só a Rebeca era. E era muita coisa para carregar. Eu ia lá e dizia, ô pastor, você precisa de ajuda aí? Ele não deve nem lembrar disso. Nunca me deu R$1 por isso também. Ganhei ontem, depois de 15 anos, eu ganhei ontem um prestígio no escritório dele. Ajudava a colocar lá. Comecei a prestar atenção que quem trocava o galão de água na igreja era um outro pastor. Também cabeça branca, só que gordinho, chamava João Gouveia. E era ele que colocava a água lá. Aí eu ficava olhando para ele, eu levantava, olhava a água vazia, falava, eu vou colocar. Aí ele chegava lá e falava assim, você já colocou água aqui? Eu falei, já coloquei água. Ele falou, mas por que você colocou água? Não, porque não dá certo. O meu pastor velho, só o bagaço, ficar fazendo força. E eu aqui todo jovem, cultura de honra. Toda cultura de honra boa, ela promove para nós coisas construtivas. Ela ensina os posteriores, os sucessores, a olhar para aquela função com olhar de amor. Vou dar um exemplo. Se vocês quiserem olhar, aqui, vocês em Pinheiros não, ou Suzano não, mas o pessoal de Ermelino, se vocês quiserem olhar com olhar de amor para o pastor Celso, presta atenção no jeito que eu trato ele. Depois de mim, a melhor pessoa que trata ele é a irmã Adelaide. Porque, eu sei fazer o café dele. Eu sei fazer o café dele. Viu? Vocês têm que prestar atenção aí, viu? Eu tenho paciência para ouvir os lamentos dele. Eu chego no escritório dele, ele está sem meia e eu não reclamo do chulé. Eu tenho. Então. E eu viajo com ele, ele vai sem meia, porque ele já acostumei com o chulé dele. Então, cultura de honra favorável, ela promove para nós um bem-estar pessoal e coletivo. O que é isso? Quando eu, por exemplo, levanto para uma pessoa idosa tomar lugar, quem se sente bem? Eu. Já fiz várias experiências. A pessoa que senta, ela senta muito agradecida. Mas eu me sinto o melhor homem daquele ônibus. Porque todo mundo fica dizendo assim, diferenciado, né? Ela é confortável, ela cria bem-estar. Coletivamente, ninguém me condenaria dentro de um ônibus, porque eu dei lugar para um idoso. A não ser que fosse um idoso muito difícil, né? Mas, cultura de honra, essa, construtiva, favorável, positiva, ela faz muito bem para o nosso meio. Ela faz bem para o nosso coração, ela faz bem para o nosso pessoal, para a nossa pessoa, ela faz bem para o nosso coletivo. Honrar pastor não deveria ser um ensinamento, deveria ser um exercício comum. Honrar as irmãs da igreja deveria ser um exercício comum. Porque isso faz bem para o coletivo da igreja. Quando você trata as irmãs bem na igreja, o apóstolo Paulo escreve várias observações para o seu filho na fé, dizendo, olha, tratai os idosos como se fossem os vossos pais, as mulheres idosas como se fossem as vossas mães, tratai os vossos irmãos como se fossem parentes, e as jovens da igreja como se fossem suas irmãs. Viu, jovens? Fica agarrando, não. É irmã, você fica agarrando sua irmã? Irmãos, eu tenho que defender o meu. Tenho 3 meninas na igreja.
não exerce privilégio e sim mérito, irmãos. A cultura de honra construtiva, favorável e positiva, ela não exerce privilégio, ela exerce mérito. A gente olha para a pessoa e trata porque a gente sabe que ela merece ser tratada daquele jeito. Por tudo que ela faz, por tudo que ela oferece, pela maneira, pela devoção, pela entrega, pelo tempo que ela gasta. Não é um privilégio porque ela tem uma credencial, ou ele vem com o crachá aqui, né? Porque ele gosta de usar o crachá para ganhar entrada livre, viu, irmãos? Ele usa um também no carro, assim, estatuto do idoso. Pode estacionar em tudo quanto é lugar. Não é por privilégio, é por mérito. Quando você faz parte de um ambiente, quando a sua igreja tem um ambiente de cultura de honra favorável, saudável, irmãos, a igreja vive melhor, até nas relações interpessoais, até aprender a ser mais inteligente emocionalmente, a cultura de honra favorável ensina. Só que, eu vou pular aqui, é que a gente foi aprender coisas que não deviam. Aqui, por exemplo, o último item é reconhecer pessoas proeminentes. Cultura de honra saudável, ela não tem problema de ciúme, por exemplo. Ela não tem problema de reconhecer pessoas que cantam bem. Elas falam assim, tem voz para cantar esse menino aí, hein? Essa pessoa fala bem, dá para ser, né? Elas não têm problema de lidar com isso. Por quê? Quando você está acostumado a honrar, a ter cultura de honra saudável, você olha a qualidade do outro sem ciúmes. Só que, infelizmente, não é isso que a gente aprende nas igrejas e no Brasil. O que a gente aprende é uma cultura de honra, muitas vezes, destrutiva, opressora e negativa. Eu sei que os pastores estão nos assistindo, e talvez alguém diga assim, pastor, que isso? Isso existe. O que é, pastor Adriano, uma cultura de honra opressiva, negativa e destrutiva? É numa cultura de honra de uma igreja onde a gente prega subserviência exagerada. O que é subserviência exagerada? Vocês devem ter experiência com isso, porque o ditado é popular e é brasileiro. O cliente tem sempre razão. Isso é uma ideia de subserviência exagerada. O cliente sempre tem razão? Mas o que a gente aprendeu? Ele tem sempre. Então, você é um garçom, trabalha num restaurante, o dono fala para você assim, cultura de honra, cultura da nossa sociedade. O cliente tem sempre razão. Aí você vai lá, você tem certeza que ele pediu bife, batata frita e tomate. Aí você traz bife, batata frita e tomate. Ele diz assim, eu não pedi isso. O garçom vai e diz para o dono, ele disse que não pediu isso, mas ele pediu isso, eu anotei. O cliente tem sempre razão. Vai lá, pede desculpa e diz que não. É uma subserviência exagerada. É uma exigência de um serviço, de que me preste um serviço a qualquer preço. Porque eu estou mandando. Porque eu sempre tenho razão. Esse tipo de coisa numa igreja, irmãos, é opressora. É destrutivo. E pasmem, nós pastores gostamos disso. Imagina os pastores dizendo lá, eu não, misericórdia, eu não. Mas nós pastores gostamos disso. E não deveríamos gostar. Foi nos ensinado isso. O pastor falou que a flor tem que ser vermelha. Tem que ser vermelha. O pastor falou que a lousa tem que ser azul. Tem que ser azul. Ora, a relação criada numa cultura de honra dessa opressiva é uma relação sem acesso.
o irmão não tem acesso ao pastor para dizer assim: pastor, falaram para mim que o senhor falou que as flores lá deveriam ser vermelhas. Mas, pastor, não fica bom vermelho. Porque vermelho não fica, não casa com a... Sabe, não gostei não, pastor, acho que não... Ó, se o senhor quiser, a gente faz vermelho, mas assim, quer um conselho meu? Vermelho não é legal não. Precisa mudar isso aí. Um pastor que está dentro de uma cultura de honra saudável fala o quê? Sabe que você tem razão? É que eu gosto muito de vermelho, eu achei que ia ficar bom, mas... Eu acho que é verdade, você tem razão. Pode acontecer que ele diga: não, irmão, deixa o vermelho mesmo. Eu prefiro o vermelho, eu acho que fica melhor. Mas veja, essa pessoa teve acesso. O que é uma cultura de honra opressora? É uma cultura que você não cria caminhos de acesso. Essa subserviência exagerada, ela faz com que as pessoas façam porque assim, e fica uma conversa. Na minha empresa, onde eu trabalho, a gente brinca que a senha é o nome do dono. Assim. Eu preciso trocar uma lâmpada na minha sala, eu quero que a lâmpada seja trocada. Eu vou lá e digo para o eletricista: dá para você trocar a lâmpada na minha sala? Ele diz: não, dá sim. Tá. Aí eu vi que ele não vai fazer agora. Como é que eu faço para ele ir rápido? Eu digo o nome do dono. Eu digo: olha, dá para você trocar a lâmpada na minha sala? É que o fulano pediu. Aí o rapaz vai e troca, né? Porque é o dono. Não é assim às vezes na igreja? Dá para fazer isso? Não, é que o pastor... Às vezes o pastor nem pediu nada. O diácono e o presbítero aproveita isso. Às vezes o pastor não pediu nada. Está nem sabendo, ele só quer que seja feito. Isso é sinal de que na igreja foi trazido para ela uma subserviência exagerada. Ou paira sobre a igreja, ou está sobre a igreja a doutrina da cultura de honra errada. Não há nenhum tipo de acesso aberto. Eu costumo dizer, e fiz uma entrevista com um pastor um dia desse, de que eu me considero um pastor saudável porque na minha formação pastoral e na minha formação de crente, eu tinha acesso ao pastor. Eu tinha acesso para dizer: pastor, não concordo nisso, concordo com aquilo, discordo disso, discordo daquilo. Era uma conversa honrosa, mas era uma discussão de opiniões. Mas com honra, com respeito. Pastor, isso aqui que você falou não dá certo, isso aqui não funciona. E o meu pastor dizia: é que você não está entendendo, não é assim, ó. Vou te dar 10 exemplos, aí você vai entender, porque tudo ele dava exemplo. Eu não posso achar que eu estou vivendo uma cultura de honra saudável, onde não há acesso para o diálogo. Onde não há acesso para a oposição. Onde não há isso que o pastor Celso falou. Discussão de poderes. Eu sempre faço aqui nas nossas reuniões de obreiro um feedback de final de ano. Uma reunião consultiva. Como é que eu faço? Eu consulto. Como é que foi o ano para vocês hoje? No ponto de vista de vocês, como é que vocês acham que foi o ano da nossa igreja? Às vezes eu estou aqui dentro de mim assim, ó, olha como é engraçado, pastor, e é importante essa conversa. Às vezes o pastor está dizendo assim: esse ano foi péssimo. Esse ano eu estou me sentindo um bagaço. Fulano foi embora com filho, com não sei quem, e também fulano não vem mais, e ciclano não vem mais. Eu devo ter feito... Esse ano eu devo ter pisado na bola, eu sou um lixo de pastor. Aí eu venho para uma reunião dessa, aí às vezes o diácono diz assim: pastor, esse ano para mim foi proveitoso, esse ano a igreja eu acho que ela fez isso, ela fez aquilo, esse ano a igreja não ficou parada, esse ano a gente fez aquilo. Eu digo: é mesmo? Não sou tão ruim assim não, esse ano o negócio foi... Esse ano não, a gente acertou nisso, é verdade. Esse ano aqui, por exemplo, no final do ano, a gente não pode fazer mais nada agora. Porque nesse ano a gente vai poder falar assim: mas esse ano a gente fez o pós. A gente realizou o pós já foi uma coisa muito boa. Eu preciso ter acesso a diálogo. Pastores que lideram uma igreja e não abrem caminho para o diálogo, e exercem subserviência exagerada, vocês estão oprimindo a igreja. Obreiro,
diácono, presbítero, que olha para o fulano e diz, mas eu sou presbítero da igreja, você precisa me obedecer. Não, ele não precisa te obedecer porque você é o presbítero. Ele precisa te obedecer porque ele sabe que você ama a obra como ele. Que você dá a vida. Dá certo. Não está doente espiritualmente ou emocionalmente uma pessoa que chega na igreja e diz, você tem que me obedecer porque eu sou o pastor da igreja. Você tem que chegar no horário. Mas você não chega. Mas você não vem. Mas você não participa. Mas eu sou o pastor. Sabe, irmãos? Eu fui jovem durante bastante tempo, agora com 41 já não sou mais jovem. Mas nos cultos de jovens que eu ia, às vezes meu pastor não pregava, mas ele estava lá. Às vezes meu pastor não ia fazer nada, mas ele estava lá. Para dar exemplo. Às vezes ele estaria em uns ambientes para dar exemplo. Não era para fazer, era só para dar exemplo. Esse tipo de cultura é um tipo de cultura que promove mais privilégios. É assim, ó. Não, precisa... Amanhã, o pastor Celso vem, a gente precisa comprar uma água para ele. Privilégio. Porque ele é pastor. Cultura de honra que promove privilégio. Não é porque é o pastor Celso que a gente ama ele. Vocês não amam ele não, é eu que amo só. Não é porque é o pastor Celso, é porque a gente é pastor. Já pensou, pastor Celso? Uma igreja onde nós fôssemos amados pelo que nós somos como pastores e não pela função que nós temos? Já pensou um ambiente de igreja onde você é honrado porque a igreja olha assim para você e diz, meu pastor é trabalhador na obra, meu pastor faz as coisas na igreja, meu pastor ele se envolve, ele se preocupa comigo, ele tem coisas que ele faz que é assim, ele merece, é por isso, e não porque ele é pastor. Por isso eu descobri quando eu virei pastor, que eu não virei pastor quando eu virei pastor. Eu era pastor e já não sabia. Eu já estava sendo pastor. Eu já estava sendo pastor em Emelino. Para vir para cá virar pastor. Eu nunca gostei e não gosto de privilégios. Eu gosto de honra. É muito ruim quando você faz parte de um ambiente. Não é assim no nosso país, não, a nossa política. As pessoas querem ser político no Brasil por quê? Porque é honrado ser político? Não, pelo contrário, é horrível ser político no Brasil. Olha como nós associamos o político no Brasil. Nós associamos a bandido. Não tem honra. E por que tanta gente quer ser político? Privilégio. Há em nossa cultura de honra no Brasil algo errado. É muito privilégio. Eles têm privilégio pela função e não pelo trabalho. Não pelo que exercem. Não pelo que são como pessoa, como caráter. E na igreja nós precisamos romper com esse tipo de coisa. Talvez eu seja até um tanto inovador com esse tipo de teoria aqui, mas assim, nós precisamos romper com isso. Um dia, em um aniversário em Pinheiros, quando anunciava os nomes dos pastores, fez-se muito barulho quando anunciou o nome do pastor da igreja de Suzano. E por que fez muito barulho? Porque o pastor da igreja de Suzano estava com a igreja inteira lá? Não. Porque Suzano é bagunceiro. Não, é porque
eu tinha palmas misturadas lá, tinha gente de Ermelino batendo palma, tinha gente de Pinheiros batendo palma. A gente não pode promover privilégios por causa da função ou do cargo. A gente deve honrar por mérito. A gente deve agradecer, ser grato pelo exercício da função, mas a função em si não merece. Não é isso que o Senhor nos ensinou? O nosso Senhor Jesus? Não seja assim entre vós, lá em Mateus 20, 26. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o... Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Então, assim, eu deveria querer ser pastor para servir mais. Eu deveria, quando alguém me chamasse para o presbitério, para ser presbítero, diácono, eu deveria dizer assim, eita, nós, agora eu vou ter que trabalhar mais. Agora eu vou ter que trabalhar mais. Agora você vai ter que trabalhar mais. Deixa eu te contar uma coisa. Até aqui para Suzana e Emelino serve isso aqui. Ninguém vai te olhar diferente porque você virou presbítero ou pastor. Nessa igreja, não. Ninguém vai começar a te olhar e falar assim, agora o cara é presbítero, né? Agora ele é diácono. Você não é diácono de prática. Se a igreja não te reconhece na prática, ninguém aqui vai te olhar desse jeito. Porque quando você foi chamado, é porque a igreja te via desse jeito. Se você deixa de ser, você não vai ser chamado. Porque a unção deve acompanhar a função. Não o cargo, a função. Função é serviço. É prestação de serviço. Eu estou envolvido. Eu sou, eu faço, eu estou dentro. Liderança opressiva promove para nós algumas coisas que assim eu fico triste com isso. Quer ver uma cultura de honra horrível no nosso meio? E é comum no Brasil, e até fora. É chamar o líder de pai. Já viram isso, não? Já viram esse tipo de coisa? O pai. Não, porque eu vou falar com o pai. Irmãos, isso me preocupa o coração. Porque Mateus diz o seguinte, que a ninguém chamais de pais. Mateus 23, 9. A ninguém chamar de pai. Aí a gente vem para um ambiente de igreja eclesiástico e a gente chama de pai. Aí a gente tem uma denominação ou uma religião e a gente chama o líder de pai. É em espanhol ou castelhano, mas é pai. A ninguém chamar de pai. Aí a pessoa fica assim, essa semana eu vou lá consultar o pai, vou falar com o pai. Quem é o pai? Meu pastor. Confundiram algo que deveria ser relacionamento paterno com cargo ou função de pai. Todo pastor deveria, e aí é muito pessoal do pastor. Tem pastor que tem um perfil de se relacionar com os membros da igreja de uma maneira paternal. É assim, então filho, né, filha, né? Então é um jeitinho. Eu cresci nesse ministério, nós tínhamos o pastor Wagner, que tinha esse hábito. Wagner não, o pastor Walter, que tinha esse hábito. Chamava de filho. Não, filho, por causa disso, é um jeito carinhoso. Mas ninguém deveria chamar ele de pai. E graças a Deus ninguém chamou. Isso não deveria ser uma obrigação. Agora, essa tratativa, ela vai sendo imposta sobre as pessoas. Imagine uma igreja onde os membros chamam o pastor de pai. Aquela visita que veio 2 ou 3 vezes, vai falar com o pastor, chama ele de quê? Pai. Porque é cultura. É assim que chama. É cultura. Foi implantado na igreja isso. Mas olha, a Bíblia tem observações para a gente não fazer isso. E o que é isso? É porque eu quero colocar sobre a pessoa, e eu não estou falando que
paternidade espiritual não exista, tá, irmãos? Não quero entrar nesse mérito, a gente não vai entrar nessa aqui. O apóstolo Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Ele fala, Timóteo, o meu filho na fé. O apóstolo Paulo fala de gestação espiritual. De novo preciso sentir dores de parto por causa de vós. Mas ele não vai dar nenhuma orientação para nós chamarmos ele de pai. A ideia de quem implanta esse tipo de ensino é ruim, é péssima. Porque o que ele quer dizer? Se você sair debaixo das asas do Pai, você vai ser amaldiçoado. Você só será abençoado se você estiver guardado aqui, ó, debaixo da unção do Pai. Porque se o Pai estiver olhando para vocês, se você estiver aqui cuidado pelo Pai, o Pai vai ajudar vocês. Se você sai debaixo disso, você está fora da bênção. Isso oprime. Isso obriga. Isso faz com que a gente, às vezes, sirva por obrigação e não por alegria. Imagine uma pirâmide escalonária, onde eu e você pensássemos nas funções que nós temos no nosso ministério. Pastor, presbítero, diácono, obreiros, membros. Normalmente essa pirâmide é assim, membros, né? Obreiros, diáconos, presbíteros, aqui na ponta, pastor. É assim que nós construímos a pirâmide estrutural eclesiástica das nossas igrejas, às vezes. E eu preciso dizer para você, imagine essa pirâmide. Eu devia ter feito o desenho, não fiz. Imagine agora essa pirâmide vira ao contrário ela. Ela é assim. Segundo Mateus aqui, ela é assim. Segundo Jesus, ela é assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o... Ele vai lá para baixo. Pastor, dizia aqui na reunião de obreiros, não é o irmão que virou um bom obreiro, que virou um bom presbítero, que foi promovido a pastor. A gente aprende assim, não é? Era um bom irmão, deixou de ser irmão, foi promovido para um bom obreiro, deixou de ser obreiro, foi promovido para um bom diácono, né? Deixou de ser diácono, foi promovido para um bom presbítero, agora, que cargo que a gente dá para ele? Qual que é a função que a gente dá? Pastor. Aí se chega lá, às vezes no ministério não tem mais, aí vão colocando apóstolo, sênior, CEO, aí vai embora. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa pirâmide escalonária. Pastor é um irmão que não deixou de ser irmão e virou obreiro. Que não deixou de ser obreiro e virou diácono. Que não deixou de ser diácono e virou presbítero. Não deixou de ser presbítero e virou pastor. Ele não deixou de ser irmão, não deixou de ser obreiro, não deixou de ser diácono, não deixou de ser presbítero, e ele é pastor. Esse é pastor. Tá por quê? Porque ele faz todas essas funções. Ele não subiu de cargo, ele acumulou atividades. Por isso, à medida que ele foi se tornando, ele foi diminuindo, ele foi servindo mais, ele foi buscar água, ele foi buscar café, ele faz tudo. E veja que eu não estou falando de organização, irmãos. Eu não estou falando que os pastores que me assistem, eu falo, o pastor está dizendo, está falando que eu tenho que fazer tudo na igreja. Não, irmãos, não é isso. Eu estou dizendo que um pastor é alguém que faz tudo isso. Essa escala, essa pirâmide é ao contrário. A gente entende ela errada. E aí a gente traz para nós, para o nosso meio, às vezes, uma cultura de honra errada. E não honramos como devemos.
O que deveria ser honra, irmãos, em nosso ministério ou na nossa igreja, às vezes se torna bajulação. E se tem uma coisa que é desagradável para Deus, para alguns homens não, eles gostam, mas para Deus é bajulação. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A ideia de honrar não deve ser bajular. Porque se isso acontece, é porque você está sendo oprimido. Você está sendo empurrado a fazer isso. Por alguma insinuação, alguma intenção que só quer promover privilégio, glória e valores para si mesmo. Essa não pode ser a nossa cultura. Eu não vim falar mal de cultura de honra. Eu vim falar bem também. O que eu quero acusar, e talvez levantar uma alerta aqui, é que esse tipo de cultura destrutiva não pode fazer parte da igreja. E isso talvez demore muito tempo, porque nós temos igrejas centenárias com esse tipo de coisa. Com esse tipo de função. Com esse tipo de estrutura. Com esse tipo de cultura de honra. E não é isso que nós devemos ter. Que Deus abençoe vocês. Que Deus fale aos vossos corações. Eu tenho tempo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Que você possa ser abençoado com essa palestra.